Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Marcela Macedo, sou a proponente aqui do nosso querido curso Formatação de Projetos para Filmes e Séries de TV. Esse é um projeto que foi contemplado no PNAB aqui de Santo André no ano passado. Sou moradora aqui de Santo André. E aí ele foi aprovado na linha de formação artístico-cultural. Então a gente está recebendo o apoio oficial do PNAB e a gente também está recebendo o apoio do Ocupa. Então agradeço o Ocupa também por ceder esse espaço aqui para a gente e deixar registrado também o agradecimento à Escola Livre de Cinema, que deu um grande apoio para a gente também na divulgação desse curso. Então, nessa primeira parte da aula, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar, né, nesses próximos 4 dias. Ao longo das minhas falas, das minhas exposições, vocês vão conhecendo um pouquinho mais da minha pessoa, da minha trajetória profissional. Aí eu deixo também os nossos queridos professores à vontade para fazerem as suas apresentações no momento aí das suas exposições, mas estamos aqui com o nosso digníssimo Mário Oshiro, também aqui de Santo André, e a Érica Ferreira, veio lá de Interlagos, para estar aqui com a gente. E aos poucos vocês vão conhecendo mais a gente. Então, vamos lá. A gente vai estar junto até quinta-feira, 4 dias direto aqui, sempre das 7h30 às 21h30. Teremos um intervalo de 20 minutos, dependendo aí do andamento de cada exposição, vai variar um pouquinho, mas a ideia é que a gente tenha um momento para respirar. E agora, pode passar, Lucas? Então, aqui uma breve passagem do que a gente vai cobrir ao longo desses 4 dias. Então, hoje, a gente vai se dividir, né? Nós 3 vamos falar sobre mercado audiovisual e projetos autorais. Aí amanhã a Érica está aqui comigo, e aí a gente vai falar sobre desenvolvimento e apresentação de projetos. E aí amanhã é a despedida da Érica. Aí na quarta-feira o Mário volta, aí a gente vai falar sobre diferentes gêneros e estudos de caso. Temos aí uns projetos para a gente discutir junto com vocês. E aí a despedida do Mário na quarta-feira. E aí, na quinta-feira, estaremos juntos para falar sobre pitching e estratégias para rodadas de negócio. Esperamos cobrir tudo isso nesses próximos 4 dias. A gente vai oferecer um certificado, esse curso obviamente é gratuito, a gente vai oferecer um certificado via Ficciona Produções, que é a minha produtora, para quem participar de no mínimo 3 aulas, tá? Então aí no final a gente pega o contato de todo mundo e enviamos o nosso certificado. Que mais? Assim, o conteúdo vai estar sendo gravado, mas se alguém tiver alguma questão, enfim, depois a gente pode conversar, mas via de regra o foco vai ficar mais aqui com os professores mesmo, nesse registro. Que eu lembro agora dessas informações iniciais são essas. Assim, a gente tem um material didático, no final da primeira parte ou no final dessa primeira aula a gente distribui para vocês, que vai ser importante a partir da próxima aula. Eu acho que é isso para a gente começar. Então eu vou ter a minha fala inicial aqui e vou trazer para vocês um breve panorama sobre o mercado audiovisual no Brasil. Eu vou trazer alguns conceitos mais básicos, assim, mas a ideia aqui é trazer esse conteúdo para meio que todo mundo ficar na mesma página para a gente seguir, tá? Então, primeiramente comentar sobre como é formado o mercado audiovisual, não só aqui no Brasil, né, no mundo. Então, temos aqui diferentes formatos: cinema, que não preciso entrar em muitos detalhes, temos a TV aberta e a TV por assinatura, e quando a gente fala da contribuição da TV por assinatura, é quase que obrigatório a gente comentar sobre a lei da TV paga, que foi aprovada em 2011, então foi uma lei que aqueceu muito o mercado e que obrigou as TVs por assinatura a reservarem pelo menos 3h30 da sua programação semanal para conteúdos produzidos nacionalmente, sendo que pelo menos 50% produzidos por produtoras independentes. Então, na ocasião, foi uma lei que aqueceu muito o mercado e que deu vazão assim, para várias produções que são conhecidas até hoje, né? Irmãos Jorel, principalmente animações, né? Teve um edital específico de animação.
E eu esqueci de comentar uma coisinha no começo, que é com relação às dúvidas. Então, eu pensei o seguinte, quem avaliar que tem alguma dúvida que depende um pouquinho mais de elaboração na resposta, que vai demorar um pouquinho mais, segura para a gente responder no final. Agora, se for uma coisa muito pontual, assim, papum, pode levantar a mão, interromper, que a gente esclarece rapidinho, tá? Comentar também sobre a contribuição do streaming no audiovisual. Então, com a chegada de Netflix, HBO Max, Prime, a gente percebeu nos últimos anos também um aquecimento muito importante no mercado audiovisual. Eu tenho percebido nos últimos meses, não sei vocês, que o lançamento das produções originais tem desacelerado, né? Então, eu atribuo isso ao processo de regulamentação do streaming. Não sei se vocês estão acompanhando essa discussão no Congresso. Já é uma coisa que está se estendendo há muitos anos, mas que parece que está chegando aí num encaminhamento mais concreto. Então, com a regulamentação do streaming, todas essas empresas estrangeiras vão passar a contribuir com o Condecine. Então, será cobrado um percentual que ainda está sendo discutido em cima ou do lucro líquido ou do lucro bruto dessas empresas. E tem vários formatos de discussão dessa regulamentação, né? Mas, via de regra, direcionar esse imposto, né, esse Condecine, que alimenta o fundo setorial do audiovisual, e daí geram editais de grande porte a nível federal, nível de Ministério da Cultura, gerenciados pela Ancine, e isso tende a dobrar o valor que a gente tem, né, o montante que a gente tem no fundo setorial, além também de estabelecer uma cota mínima de conteúdo audiovisual no catálogo desses serviços de streaming. Então, está em discussão em torno ali de 10% de catálogo de produção nacional. Então, vamos todos torcer para esse ano sair isso, porque ano que vem, ano de eleição, pode ser mais difícil ter esse tipo de aprovação. E isso passando também tende a voltar a aquecer mais o mercado audiovisual brasileiro. Comentar também sobre a presença dos games no audiovisual. Eu digo até de experiência própria, que na Ficciona Produções, que é a minha produtora, a gente desenvolveu nos últimos anos 2 projetos de game, e a gente tem percebido mais oportunidades nesse segmento. Então, o game faz parte do audiovisual também. Obviamente, a internet, com conteúdos para canais de YouTube, TikTok. Agora, as mini novelas também contribuem muito para o mercado audiovisual. E a boa e velha publicidade é um mercado que emprega muita gente, move muito dinheiro, e que também faz parte do audiovisual. Não sei se alguém já tem experiência aí com publicidade, mas, enfim, é uma área que o pessoal fica meio estressado, tá? Mas tem a sua boa contribuição. Beleza? Vamos seguir? Eu trouxe alguns números aqui para vocês, só para traçar aqui um breve impacto econômico do audiovisual na economia do Brasil, né? Então, o audiovisual, ele representa 0,36% do PIB, o que corresponde a um pouco mais de 23 bilhões do PIB brasileiro. Esse foi um dado que eu peguei aqui do relatório da FIPE, eu não decorei a sigla, né, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP. Então, buscando na internet, vocês vão achar outros números similares não, né, mas que indicam esse grande impacto do audiovisual, mas de anos anteriores. Então, esse foi o relatório mais confiável, recente que eu achei, mas dá para ter uma boa ideia. Então, o audiovisual, ele tem um impacto no PIB brasileiro até maior, se a gente for ver, assim, do que a indústria têxtil, por exemplo. Então, não é um valor desprezível. O audiovisual emprega cerca de 320 mil pessoas, não só em cargos diretamente relacionados, mas mais atrelados ao audiovisual, como roteiristas, diretores, técnicos, mas também áreas correlatas, que de alguma forma atuam numa produção audiovisual, como alimentação, transporte, marketing e tecnologia. E aqui num recorte só na cidade de São Paulo, mas que também dá para ter uma boa dimensão, que a cada R$1 investido no audiovisual, há um retorno de quase R$4 na economia. Então, a gente não precisa assim, decorar todos esses números, mas eu acho que é bom a gente ter isso mais ou menos em mente, nós como profissionais do audiovisual, porque não é raro a gente se deparar com aqueles comentários rasos
que buscam, enfim, desmerecer a nossa contribuição, né, da classe artística. Lógico que a nossa contribuição vai muito além de números, né, da questão financeira. O que a gente contribui para a cultura do Brasil, o que a gente pode impactar na vida das pessoas, no emocional das pessoas, vai muito além disso, mas eu achei interessante também trazer essa informação para vocês quando a gente está falando do mercado audiovisual. Beleza? Vamos seguir. Agora eu vou falar sobre uma produtora audiovisual. Vou trazer um ponto de vista aqui de uma produtora audiovisual, porque eu vejo que esse é o principal agente com o qual os roteiristas têm contato quando vão mostrar os seus projetos autorais. Então, eu achei interessante trazer um pouco do funcionamento, para quem não sabe, os interesses por trás de uma produtora, mais ou menos como é que funciona, para a gente seguir também todo mundo na mesma página. Então, uma produtora audiovisual, via de regra, é uma empresa que, enfim, tem as suas obrigações legais, tributárias e tudo mais, e ela basicamente cuida de toda a engrenagem para realização de um projeto audiovisual. Então, ela tem toda a coordenação, desde a ideia até a distribuição de um produto audiovisual. E essa produtora, essa empresa, ela assume toda a responsabilidade jurídica, legal, relacionada a um projeto. Então, se tem algum acidente num set, por exemplo, vai decair sobre a produtora. Então, ela carrega toda essa responsabilidade, é responsável pela contratação da equipe, gestão dos contratos. Ela também fica responsável pela elaboração e acompanhamento de cronograma, de orçamento. Como eu falei, cuida de todos os aspectos jurídicos, contratos, busca alvarás, precisa de autorização para filmar num espaço público. Então, tudo isso acontece dentro da empresa produtora. E ela também, dentro dessa estrutura organizacional, contém as áreas, desde as áreas criativas e técnicas, e áreas que se comunicam para viabilizar um projeto. Pode passar, Lucas, por favor? E aqui eu separei para vocês duas formas principais de atuação de uma empresa produtora. Então, uma produtora ela pode trabalhar com seus projetos próprios, que são os projetos que surgem ali já dentro no âmbito da própria produtora. Então, uma dona de uma produtora tem uma ideia de uma série, e aí, com os recursos que ela já detém ali dentro, então ela consegue encaminhar essa ideia e formatar o projeto e seguir mais facilmente ali para uma produção de fato. O que pode acontecer também dentro dos projetos próprios é quando uma produtora ela tem muito interesse num projeto que chega até ela, e aí ela adquire os direitos sobre aquele projeto, e aí aquele projeto passa a ser dela, e aí ela adquire a propriedade intelectual, os direitos patrimoniais, e trabalha em cima daquela ideia, e depois, enfim, obtém todos os lucros, todo o rendimento em cima daquele projeto pronto, né, daquela obra audiovisual de fato. Então, essa é uma forma macro de atuação. A outra forma é como uma prestadora de serviço, né, pura e simples. Então, pensando numa produtora que tem um departamento de animação dela ali. E ela pode receber uma demanda de uma outra produtora que está precisando animar algumas cenas. Então, ela encomenda a execução daquele serviço e a produtora presta esse serviço, entrega ali as cenas animadas, recebe por isso e se encerra ali, né? Então, é uma forma de receita e que essa prestação de serviço pura e simples não gera toda essa questão de propriedade intelectual, enfim, é uma relação específica de prestação de serviço. Ela também pode trabalhar com projetos terceiros integralmente, sendo na própria produtora. Eu vejo isso acontecendo muito em estúdios de animação, né? Então, em estúdios de animação que atendem publicidade, atendem projetos até do exterior, chegam demandas para animar, entrega e se encerra. Não foi isso que eu perguntei. Eu posso levar o meu projeto para você, como produtora, para você produzir? Aí, sim, aí cabe aqui em projetos próprios. Aí, no mundo ideal, uma produtora, nesse caso, vai comprar os direitos do seu projeto, vai te remunerar por aquela sua ideia. Mas ela não pode ser coprodutora? Se você for uma produtora, vocês podem... vou passar no próximo slide, mas vocês podem assumir juntos as responsabilidades, os direitos e os deveres sobre aquela produção, e aí seguir com aquela ideia. É uma estrutura um pouquinho mais complexa. Você
Pode passar, Lucas? Porque essa daí é uma das formas de obtenção de receita, né? Tá aqui, coproduções, que pode ser coprodução nacional e internacional, tá? Outra forma de obtenção de receita por parte de uma produtora é na comercialização de formatos. Acho que quando o Mário for falar de reality show, pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, uma produtora tem ideia de um programa que depois pode ser adaptado para diferentes culturas, diferentes países, e nessa venda desses direitos obter também uma receita interessante, além, como eu falei, da prestação de serviços de produção, indo aqui para cima. Na venda e licenciamento de obras, aí a gente está pensando de um projeto audiovisual já finalizado. Então, tenho aqui uma série de TV finalizada, e eu quero, enfim, que passe na Netflix, tenho interesse que passe em um canal X. Então, é possível fazer contratos de licenciamento, e nesse contrato, para o canal, o serviço de streaming ter direito de exibir aquele conteúdo, ele faz uma remuneração, né? No mundo ideal, ele faz uma remuneração para a produtora. Também aqui, em produtos derivados, então, por exemplo, numa série de animação, uma série de animação faz muito sucesso, e aí marcas começam a ter interesse de desenvolver produtos baseados naquele desenho. Então, é possível também conseguir uma receita na venda dos direitos de licenciamento daquele universo. Além da taxa de agenciamento. Alguém já ouviu falar em taxa de agenciamento? Bom, é o seguinte, quando a gente submete um projeto, um orçamento de um projeto para aprovação da Ancine, é um pouquinho mais complexo, mas basicamente o valor total, o montante total daquele orçamento, uma produtora pode indicar que 10% daquele valor, que é a taxa de agenciamento, ela tem direito de recolher no final da produção, idealmente no final da produção, porque às vezes não sobra os 10%. Mas é a taxa administrativa da produtora por conta daquilo tudo que eu falei, de todas as responsabilidades legais enfim, que ela está ali assumindo para a viabilização daquela obra audiovisual. Então, também é uma fonte de receita bem importante para uma produtora. É espécie do ECAD, isso? Seria o irmão do ECAD? Não necessariamente. É porque o ECAD é uma arrecadação sobre a execução musical, né? Sim, então, é porque o ECAD ele só incide quando a obra é executada, né? Aqui a gente está falando de uma obra que ainda não foi executada, que vai ser executada, então já se reserva um valor dentro do orçamento para a produtora, para ela se remunerar. É mais parecido com a taxa que o captador de recursos... Isso, é a taxa de administração, basicamente, da produtora. Tudo bem? Então, por que eu trouxe esse ponto de vista aqui mais do PJ, né? Tem muito a ver com a minha trajetória pessoal, aí, enfim, faço um pouquinho da minha apresentação aqui, porque nos últimos anos eu me vi tendo que atuar como uma mini produtora audiovisual, não só como roteirista, assim, eu queria viver da minha arte apenas, exclusivamente, mas aí, enfim, eu trabalho como roteirista desde os anos 2000, sempre fiz muito freela, busquei, enfim, trabalhar nessa área de todas as formas, assim, lógico, mirando grandes salas de roteiro, né, aquele trabalho prime, mas na minha trajetória eu prestei muito serviço de institucional, muitos freelas, até para YouTube, canal de clipes e tal. E quando baixou a pandemia, antes da pandemia, foi quando eu participei da sala do Rei da TV, que é a série baseada na vida do Silvio Santos, que foi onde eu conheci a Érica. E logo depois da sala do Silvio Santos, baixou a pandemia, e aí terra arrasada, nenhum convite. Já estava meio fraco o convite para a sala de roteiro, e aí zeramos essa questão. E aí eu me vi, assim, né, sem nenhuma perspectiva de atuação como roteirista. E naquela ocasião estava publicado o edital de desenvolvimento de séries da SP Cine. E aquilo me chamou a atenção e eu vi uma oportunidade para inscrever o meu projeto de série de animação que eu já tinha mais ou menos em mente, que é o Playpolis, que eu vou contar para vocês mais sobre o Playpolis ao longo do curso. Mas ali, nessa oportunidade desse edital, que era de São Paulo, então eu fiz, enfim, uma parceria com uma produtora de São Paulo, mas ele falou assim, né, o parceiro na ocasião, olha, Marcela, você pode usar meu CNPJ, botar ali um pouco com você na produção, mas você tem que cuidar da inscrição, você tem que cuidar de toda a parte burocrática. Eu falei, tá bom, então eu fui aprendendo fazendo,
E aí depois, enfim, a gente conseguiu o PROAC, a gente foi seguindo nessa linha de conseguir esses fomentos públicos que são muito importantes, né? E em todas essas ocasiões, eu me vi tendo que atuar como uma produtora executiva, assim, né? De elaborar cronograma, orçamento, isso eu vou compartilhar com vocês ao longo aqui do curso. Então, eu trouxe isso como uma possibilidade enfim, da gente conseguir viabilizar os nossos projetos, assim, colocando um pouco mais a mão na massa nessa parte mais burocrática e não exclusivamente de roteiro. É lógico que cada um tem sua trajetória, o Mário, a Érica vão compartilhar a trajetória deles, aí vocês vão ver que tem umas diferenças, não tem, assim, uma receita de bolo para atuar plenamente como roteirista no mercado. Mas, enfim, essa era a minha contribuição nesse comecinho de aula. Você pode passar mais um slide? Aqui tem os meus contatos, eu vou repetir isso a cada apresentação, mas quem quiser já anotar. Enfim, por hoje minha participação, a princípio é essa, não sei que alguém tenha mais alguma dúvida, fiquem à vontade. E aí eu passo agora a palavra para a Érica. Gente, boa noite. Eu sou a Érica, eu sou pesquisadora. Passa esse primeiro, por favor. Coloquei essa imagem do Rei da Poesia para vocês lembrarem que série é essa. E para a gente tentar conversar, eu acho que é legal esse ponto Mais ou que a menos Marcela 32 deixou pessoas, como chegou mais como é que dois, a deve ser carreira de cada 34 um ou 37. começa, né? Acho que a gente eu vou passar um pouquinho por isso pela minha trajetória. Eu sou formada em Relações Públicas, eu sempre fiz roteiro, mas antes, quando eu trabalhava em empresa, eu fazia muito roteiro institucional e meio que não sabia direito ali, não tinha essa coisa eu não dominava a técnica. Aí, passado o tempo, só um pouquinho, precisa pôr um microfone, né? Nossa, verdade. Boa, Érica, obrigada. Obrigada. Só. Eu não dominava a técnica, então eu comecei a estudar roteiro, comecei a me envolver no audiovisual, porque quando você é o cliente, a produtora ela se esforça para te entender. Você pode mandar uma folha de sulfite que o cara vai se esforçar para te entender. E aí chega uma hora que você realmente, né, que eu comecei a perceber isso, e aí eu fui me encontrando nesse lugar da criação, e aí eu vou passar mais para frente para vocês entenderem como é que seguiu a minha carreira, que eu acho que é legal a gente pensar, porque a gente sempre pensa assim, tipo, mas audiovisual é muita panelinha, não sei o quê. Se você pensar, todo mercado tem a sua panela. As pessoas, elas gostam de trabalhar com quem elas conhecem. Quando você tem toda vez que você contratou alguém, possivelmente você tentou trazer um brother seu, alguém que você já tem um tipo de relacionamento. Às vezes é mais fácil você ensinar o trabalho para a pessoa, mas estar com alguém que você gosta, do que estar com uma pessoa que é super capacitada, mas que você não se dá tão bem. Então, no audiovisual funciona do mesmo jeito, assim. Então, não dá pra gente... se a gente quer fazer o nosso projeto acontecer, se a gente quer estar nessa área, a gente meio que tem que descobrir como é que a gente consegue penetrar isso, e eu vou tentar apresentar algumas formas para vocês para desenrolar o projeto. Eu gosto, né? Já participei mais, hoje menos, mas assim, um dos jeitos que eu fiz foi participando de concurso. Então, eu fui vencedora do Prêmio Cabiria, que é um prêmio voltado para mulheres do audiovisual. Eu fui vencedora do Cabiria 2 vezes, um ano com argumento infanto-juvenil e o outro ano com esquete de humor. E fui assistente na Sala do Rei da TV. Trabalhei como roteirista no Playpolis da Marcela. Tem algumas outras coisas. Fui roteirista do Cozinha Prática, do GNT, que é o programa da Rita Lobo, que também é legal a gente pensar que esse tipo de programa de variedades, depois o Mário vai entrar mais nisso, mas programa de variedades que parece que não tem roteiro, sempre tem, é tudo roteirizado. Porque assim, os caras precisam garantir a hora do intervalo, a hora do merchan, né, que traz muita grana pro canal. Então, assim, a hora do merchan, tudo isso precisa de roteiro. Então, por mais que a gente assista e acredite que aquela pessoa é super desenvolta, não sei o quê, tem um roteirista ali sentado, escrevendo todas aquelas piadas, todos aqueles, né,
essas gagzinhas, assim, tudo precisa estar no roteiro, porque não dá para a pessoa, sei lá, pirar 1 hora num determinado tema. Então, é legal a gente também pensar que, além dos nossos próprios projetos, a gente também precisa, né, pagar as nossas contas e aí a gente vai escrevendo em outros lugares também. Passa esse, por favor. E assim, por onde é que a gente começa, né? Porque assim, tem muita gente que chega e fala assim, eu tenho uma ideia, né, não sei o quê. Então, por onde que a gente começa? Hoje a gente tem basicamente, vamos pensar assim, existem 2 dinheiros, né? Um dinheiro público, que vem esses que que a Marcela começou a contar, dos editais, desses trabalhos que a gente, né, por lei de incentivo. Então, essa grana que a gente conquista com esse projeto, né, escrevendo este projeto, e e o dinheiro privado que está nesses players, né, Netflix, Amazon, enfim, esses players que a gente conhece. Agora tem outras empresas se apresentando. Então, a gente estava conversando ali, eu e o Mário, tem Kawaii, tem TikTok, então tem outras pessoas chegando, né, outras empresas chegando no desenvolvimento de conteúdo, né? Cada uma tem as suas especificidades, mas o que a gente precisa pensar em qualquer uma dessas, qualquer um desses dinheiros que a gente está interessado, né? A gente precisa ter entre uma ideia. Pode passar esse, por favor. Eu coloquei o Paulo Gustavo ali por conta da lei Paulo Gustavo, que injetou uma grana relevante, né, no último ano. Mas, assim, a diferença entre ter uma ideia, que é muito comum, a gente fala assim, eu tenho uma ideia ótima para um filme. Legal, né? Assim, qual que é a diferença entre ter uma ideia e ter um projeto? Então, assim, o que a gente precisa é pensar que a nossa ideia... Por que eu pedi para vocês pensarem na criptonita de vocês? Porque, assim, a gente precisa pensar o que é esse projeto, né? E como é que esse projeto para de pé e quais que são as fragilidades desse projeto também, porque todo projeto tem. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o 3%, porque o 3% ele é um super case, né? Uma série antiga já, mas eles fizeram isso, eles levantaram a série primeiro por um curta, por lei de incentivo, depois eles conquistaram um projeto, uma grana com a Netflix, conseguiram desenvolver esse projeto com a Netflix. É um projeto que é diferente de tudo que a gente vê. A gente não vê quase ficção científica no Brasil, assim, a gente não é um país que produz esse tipo a gente não produz esse gênero, né? Então, pensar assim, não é que é tipo, cara, não faça. Você tem um projeto, você confia nele, você quer, investe nele. Mas é interessante que a gente leve em consideração quais que são as obras que estão sendo produzidas, qual que é a relevância sociocultural do seu projeto, pensar que esse projeto ele precisa falar com mais gente do que só o que a gente gosta, pensar como é que esse projeto envelhece. Isso eu acho que é super relevante, porque assim, a gente está... Marcela, quanto tempo tem o Playpolis que você começou a escrever o Playpolis? 5 anos. Então, assim, o tempo de você ter uma ideia e de você ver essa ideia desenvolvida nunca é de meses, assim, é sempre de anos. Então, assim, você vai desenvolver esse projeto, você vai colocar ele num concurso, você vai inscrever ele no edital, vai vir uma parte da grana, você vai fazer uma coisa. Então, assim, se você fizer um projeto que não tem uma vida longa, relevante, e que você não saiba, por exemplo, que a fragilidade do seu projeto está justamente nessa questão do tempo, por exemplo, você pode perder essa ideia, né? Eu trabalhei num projeto uma vez, que é de uma amiga minha, que falava sobre o primeiro carnaval pós-pandemia. Obviamente, isso foi enquanto a gente ainda estava na pandemia, e assim, a gente falava muito, cara, imagina como é que vai ser o primeiro carnaval pós-pandemia. E aí, o primeiro carnaval pós-pandemia passou, o projeto ainda não tinha sido desenvolvido. Então, assim, mas lá naquela época ela já sabia, ela falou, se passar esse tempo, se eu não conseguir desenvolver até o próximo carnaval, eu vou ter ela vai ter que criar, sei lá, um flashback, vai ser essa mulher lembrando como foi,
Ou você precisa reconhecer as fragilidades do seu projeto para quando você está desenvolvendo, você já ir pensando, se acontecer tal coisa, eu consigo segurar ele daqui, se acontecer tal coisa, se vier um projeto semelhante, qual que é o superpoder no meu projeto, né? Então, por exemplo, sei lá, a gente tem um monte de reality culinário, né? Mas qual que é o grande diferencial do seu? Então, do mesmo jeito que eu pedi para vocês olharem quais que são os superpoderes de vocês e quais que são as fragilidades de vocês, é interessante que quando a gente tem um projeto, a gente pense nisso, assim, a gente pense nas fragilidades, a gente pense quanto tempo esse projeto vai precisar para ser desenvolvido. Por exemplo, daqui a 5 anos as pessoas vão estar querendo falar disso? Como é que esse projeto vai envelhecer, né? Então, assim, esse olhar lá na frente, ele é super importante, porque tem, e ao mesmo tempo, tem coisas que, assim, não importa, sei lá, família. Hoje ou daqui a 10 anos, as pessoas vão estar discutindo sobre família, mas, assim, quais famílias? Né? Qual que é o formato? A gente tem uma mudança das estruturas familiares. Eu estava conversando com o Mário agora há pouco sobre novela do Viva. As novelas do Viva, elas envelhecem muito mal, né? Porque tem a questão do tempo e tal. Então, assim, agora tem uma cartela falando que a obra reflete né, a época e tal. Mas se a gente for pensar, uma novela de 10 anos já tem envelhecido, obviamente que essa novela foi escrita ali, tem um ritmo muito diferente do que a gente geralmente faz. Mas às vezes, sei lá, seu projeto já não está fazendo mais sentido aqui e ele ainda não saiu do papel, né? Então acho que é importante a gente pensar, assim, a ideia que eu queria que vocês pensassem nas suas ideias, né? No que vocês têm para desenvolver. Obviamente que a gente não vai desenvolver aqui numa semana, mas eu queria muito que a gente conversasse amanhã sobre Bíblia, né, que é um tipo de material para o projeto. Eu queria muito que a gente pensasse sobre Bíblia, pensando já nos nossos projetos, nos projetos de vocês, e pensando nessas especificidades, né, nesse superpoder e também nessa criptonita. Passa o próximo. E aí, pensando nisso que eu falei, de como que o projeto envelhece, pensar, tem uma premissa forte. Então, assim, acho que isso é a coisa mais importante quando a gente vai pensar no projeto. Qual que é a sua premissa? Do que o seu projeto fala? Você tinha levantado a mão, né? Perdão. Desculpa. Qual que é a sua premissa? Então, assim, como é que a gente pensa a premissa de um projeto? É sobre o que aquele projeto fala. E do que aquele projeto fala, ele vai falar hoje ou ele vai falar daqui a 10 anos. E, assim, quando você entende essa premissa, é aí que você pensa, essa premissa ela faz sentido daqui a X tempo? Se ela faz, ótimo. Se for uma premissa que se perde com o tempo, que é frágil, talvez não seja a melhor premissa, assim. Por exemplo, Sob Pressão, que eu acho que assim, é uma obra-prima das séries que a gente tem hoje, ele foi inspirado no livro do médico, que é o Márcio Maranhão, que foi consultor da série, e ele fala sobre a rotina de guerra do médico brasileiro. Cara, por mais que o SUS melhore, ele não vai melhorar, ele não vai ficar maravilhoso em 10 anos, né? Então, assim, é um sistema imenso, né? Ele atende muita gente. Então, assim, essa quando a gente fala de atendimento de médico num hospital público, a gente consegue entender, cara, tem caldo aí, né? E a gente vai fazer isso sobre o olhar do médico, sobre o olhar desse cara que está todo dia na linha de frente. Poderia ser, por exemplo, sei lá, enfermeira. Né? Então, assim, é o olhar do corpo clínico desse hospital. Então, assim, você pode mudar o hospital, você pode mudar as relações, as pessoas podem se separar, as pessoas podem trocar, que é o que a gente vê acontecer, trocam os médicos, entram outras pessoas, entram outros pacientes, mas essa premissa, ela permanece a mesmo tempo todo, que é a dificuldade de trabalhar no hospital público no Brasil.
E aí a gente pensa, essa série é uma série que viaja para o mundo? Não sei, talvez, porque a gente está falando de dilemas que são muito universais, assim. A gente está falando de saúde, a gente está falando de relacionamento das pessoas no trabalho, a gente está olhando, tipo, a pessoa que está perdendo um familiar por falta de recurso. Tem coisa que a gente, né? Esses dilemas que a gente precisa pensar quando a gente está desenvolvendo um projeto nosso. Uma vez eu conversei com um cara que estava contando sobre uma produção, era para criança, que era falando sobre, acho que tinha um cachorro abandonado, assim, era uma produção, acho que Brasil-França, se não me engano, e aí falando sobre cachorro abandonado. Aí o cara, não sei o quê, o grande problema vai ser o cachorrinho abandonado. O cara falou, tá, mas assim, sei lá, talvez no Brasil, né, a gente tá falando de criança, cara, criança, né, é um outro nível de problema, assim, não dá para você ter o grande problema do seu projeto, esse cachorro, é um cachorrinho, né, então talvez também olhar para isso, olhar para esses dilemas, para eles serem mais profundos mesmo, assim. Passa o próximo, por favor. Por exemplo, quando a gente fala de casamento grego, todo mundo aqui que assistiu o Casamento Grego, você em algum momento você reconheceu algum familiar seu, né? Então, assim, é sobre família. Claro que tem essa camada da frente, que é o familiar grego falando ali, passando vidrex, não sei o quê. Tem todas aquelas alegorias da família, né? Mas, assim, é uma história sobre a sua família, e você reconhece a sua família ali. Os Normais é sobre essa coisa de perto ninguém é normal. Todo mundo dentro de casa tem as suas esquisitices, né? Os Normais é uma série que a gente percebe que ela não envelheceu, é um tipo de humor que não envelheceu tão legal. Quando a gente assiste hoje, já tem umas coisas que eu falo assim, caramba, mano, a gente ria disso. E eu ainda rio de muitas coisas, mas é um projeto que hoje eu fico pensando que ele, do jeitinho que ele não seria produzido. A gente estava falando um pouquinho antes de Vale Tudo, né? Por que precisa fazer um remake de Vale Tudo e atualizar Vale Tudo? Porque a gente tinha cara batendo em mulher, né? O Ivan, que era o mocinho, batia acho que na Heleninha. Então, assim, tipo, tinha agressão, tinha um monte de outras coisas que hoje a gente não consegue mais ver na novela das 9. Então, assim, precisa atualizar esses dilemas, por mais que a novela continue sendo tenha a mesma premissa, que vale tudo para você né, chegar onde você quer, você precisa atualizar isso para o tempo. Então, é isso que eu estou falando da premissa, assim, compreenda qual é a sua premissa, qual é a premissa do seu projeto, para que ele consiga migrar ali, mexer, e também, quando entrarem outras pessoas no projeto, que é muito comum, a pessoa fala assim, e se a gente fizer tal coisa? Se a gente fizer isso aqui? E geralmente é muito legal, se você souber o que é seu projeto, se você souber qual que é a premissa, porque você consegue falar, não, isso aqui não dá, porque se você mexer isso, vira outra coisa. Então, é importante que a gente saiba qual que é a nossa premissa e como é que esse projeto para a gente saber o que a gente consegue mudar disso. Impuros, eu não sei se alguém aqui assistiu Impuros, é uma série da Disney Plus. Eu adoro Impuros, é uma série sobre como é que chega fala um pouco sobre as facções, mas ela fala muito sobre a chegada de uma cocaína no Morro do Dendê, né? Que eles falam que é o ouro branco do Dendê. Só que não é uma série sobre tráfico. Ela é amparada no ambiente do tráfico, mas é uma série sobre relações. O Evandro, que é o cara negro em cima, que é o Rafael Logan, quase todo episódio ele precisa decidir ou entre ter sucesso no negócio dele, como traficante, ou abrir mão de alguma relação que ele tem. Então ele precisa abrir mão de uma relação com a esposa, ele precisa abrir mão da relação com a mãe. Aí você vai criando, como é que você cria problemas para esse cara? A mãe dele é uma senhora evangélica, líder no morro.
Aí os amigos são todos traficantes, a esposa, a namorada vem com um filho que ele meio que adota a criança. Então, de repente, do nada, ele tem uma família para proteger. Então, assim, todo episódio esse cara está envolto em problemas de relacionamento, além dos problemas do tráfico, porque assim, quando chega num dado momento que o tráfico começa a virar máquina de caça-níquel, e não tem problema, porque o lance das relações continua ali, né? Então, é importante você entender, tipo, se a série fosse basicamente sobre o tráfico, quando você troca a droga pelo caça-níquel, acabou a série, né? Nesse caso, não, a série permanece porque você sabe que a premissa é sobre relacionamento, sobre os relacionamentos do Evandro com as pessoas que estão em torno dele. Por que a gente torce pelo Walter White? Por que a gente torce por um traficante, né? No Breaking Bad? Porque é uma série sobre um cara que quer poder. A gente passa o primeiro episódio, sei lá, 40 minutos do primeiro episódio, menos, assim, uns 20 minutos, vendo esse cara ser muito humilhado, e aí a gente começa a ficar com pena dele, e aí você fala, você agarra na mão daquele cara e fala, vambora, entendeu? Você não merece passar por isso, você não merece. E aí esse cara vai fazendo coisas após coisas, ele vai sendo uma pessoa cada vez mais horrível, mas você tá com ele, porque você entende que aquele cara merece poder. Então, assim, entender que a sua série não necessariamente, o seu projeto, o seu filme, ele não necessariamente ele é sobre a primeira camada, né? Quase sempre ele é sobre uma outra coisa, né? Então, assim, Casamento Grego é sobre família, Os Normais é sobre essas nossas esquisitices do dia a dia, o Impuros é sobre esses relacionamentos do Evandro, Breaking Bad é sobre poder. Então, entender quais que são qual é a sua premissa e quais são essas coisas que você consegue mudar e o que é o corpo mesmo do seu projeto. Apocalipse dos Trópicos é sobre... Não sei se vocês já viram aqui sobre... ele tem essa... Como é que a fé das pessoas, né? Como é que eles estão usando a fé por um projeto político. Esse Viver do Riso é um documentário da Ingrid Guimarães que, apesar dele ele fala sobre a seriedade do humor. Então, assim, ele não é uma coisa que você assiste para dar gargalhada. Você assiste para pensar sobre como fazer uma pessoa rir é uma coisa séria, né? Então, ele tem um olhar muito mais é uma análise mesmo sobre fazer piada, sobre fazer rir, sobre os momentos do humor, sobre a importância daquele personagem que os caras chamam de escada, né? Pro humorista, é o cara que levanta pro humorista cortar. Então, assim, não necessariamente o seu projeto, sei lá, Viver do Riso, o seu projeto vai ser um projeto engraçado. Ele pode ser um projeto super sério. Não, eu quero falar sobre a importância do humor, eu quero falar sobre a seriedade de fazer uma pessoa rir. Esse Three Identical Strangers, não sei se vocês assistiram um documentário da Netflix. Ele fala sobre 3 irmãos gêmeos. Gente, vai ter spoiler porque já tem uns 5 anos isso. São 3 irmãos gêmeos que não se conheciam. Assim, eles são criados em lugares diferentes. Quando eles entram na faculdade, são trigêmeos. Quando eles entram na faculdade, alguém começa a chamar pelo nome errado, não sei o quê, nanana. E aí eles descobrem que eles eram trigêmeos e eles foram separados e adotados por famílias distintas, assim, tipo, em lugares completamente afastados dos Estados Unidos. E é um documentário sobre ética médica. E depois, assim, da metade para o final, você começa assim, tipo, caramba, parece que é um negócio super leve, assim, engraçadinho, e é super profundo. Então, mas aí esse cara, se ele já começasse essa história com essa porrada, possivelmente as pessoas não iam assistir, né? Ou ia assistir um público muito nichado, mas ele começa de um jeito, não sei o quê, vai te levando, de repente ele te dá uma cacetada. E o Cozinha Prática... Não, é documentário. É muito legal. Agora eu já contei o final, mas assistam que é muito bom. E o Cozinha Prática... que é o programa da Rita Lobo, ele tem um posicionamento muito, muito sério sobre a importância de você saber fazer sua própria comida, né?
A gente tem durante muito tempo a indústria levou a gente para um lugar que tipo, é a comida congelada, sei lá, Vamos comer fora. Então, assim, vendeu-se pra gente uma coisa de status, era legal, você não era feio você falar, não sei cozinhar, né? E a Rita Lobo tem um posicionamento que é, tipo, cara, a gente tem que chegar num ponto que a pessoa falar que ela não sabe cozinhar seja tão problemático quanto, sei lá, não sei escrever. As pessoas precisam estar em cima disso, olhando para isso, levando essa questão com seriedade. Então, por mais que seja um programa de culinária, que ensine receita, né, que tem a coisa da louça e faz foto e não sei o quê, ele é um programa que tem um posicionamento, né? Ele é muito engajado. Ele não tem ultraprocessado nas receitas, então, assim, você não vai ver. Acho que, sei lá, talvez leite condensado. Eu não sei se ela já fez alguma coisa com leite condensado. Acho que ela deve ter feito pudim e tal. Mas não é uma coisa que ela usa. Ela ensina a diferença entre ultraprocessado, o processado, o industrializado, a comida in natura. Então, ele parece que é um programa muito, muito, muito fã ali, mas ele é um programa com posicionamento muito profundo. Então, eu trouxe esses exemplos para a gente pensar o que é o nosso projeto, né? O que é o projeto de vocês, qual que é a premissa de vocês, o que é uma coisa que vocês não... Qual que é a coluna do seu projeto, entendeu? E pensar também qual que é a fragilidade dele, qual que é a criptonita dele. Quando eu for fazer um pitching, que o cara me perguntar, eu tenho que dominar isso. A Marcela vai entrar em pitching, acho que na quinta, né? Mas, assim, se você dominar essa fragilidade, possivelmente, quando essa pessoa te perguntar, você já tem essa resposta, né? Então, assim, para você evitar de ser pego de surpresa... Passa o próximo. Então, eu acho que, assim, é a pergunta que a gente precisa fazer sobre o que é o nosso projeto. Então, mais do que... eu quero contar uma história de um casal, uma comédia romântica, de um casal gay, de um casal da periferia, legal, mas sobre o que é isso? Sobre o que é a sua história? Então, assim, não é qual é a sua história, nem aonde ela se passa, nem como é que ela se desenrola, nem se eles ficam juntos no final, sobre o que é a sua história, né? Então, eu acho que essa geralmente é a pergunta que é mais difícil a gente responder, porque a gente pensa, é muito mais gostoso você pensar em todas as outras coisas, você pensar nas causas, né? Geralmente a gente tem muitas causas, a gente quer falar sobre, eu quero abordar, sei lá, racismo, eu quero abordar homofobia, eu quero abordar pobreza, tá? Mas sobre o que é a sua história, né? Você tem que ter uma coisa que você se agarra nisso, e se você mudar a sua história, se for deixar de ser uma comédia romântica e passar a ser um filme policial, essa história continua de pé, porque você sabe sobre o que é. Então, eu acho que, assim, o que eu gostaria que a gente pensasse hoje, que vocês fossem pensando para casa hoje, para a gente começar a pensar em Bíblia amanhã, que é um dos tipos de material que a gente precisa produzir para ter o nosso projeto, sobre o que é a sua história, mais do que que história é essa. E aí tem um ponto também, que eu acho que depois... Passa esse. Que eu estava falando que a gente tem alguns... O que separa a gente de uma ideia e um projeto é o tempo que a gente se dedica nele, esse domínio que a gente tem sobre o que é a nossa história e sobre os materiais que a gente produz. Quando você souber sobre o que é a sua história e você já tiver ali algumas coisas, então, por exemplo, eu já tenho uma sinopse longa, eu tenho uma sinopse curta, eu tenho perfil de personagem, você vai desenvolvendo isso ali, vai fazendo suas coisas, todo dia você vai pensando nisso, você vai trazendo referências, você vai assistindo, você vai montando o seu projeto. Beleza. Um dia vai começar, vai ter um festival. Você já está com esse projeto estruturado. Porque se você esperar o projeto, o festival abrir a inscrição para você pensar no projeto, não vai dar tempo.
Então, o ideal é que vocês já vão pensando nisso, já vão criando esses materiais. E aí, uma das formas que eu estava falando para vocês, que eu acho que cada um encontra o seu jeito de entrar no mercado, eu acho que festival é um jeito muito legal, porque você apresenta o seu projeto. O Frapa é o Festival de Roteiro de Porto Alegre, é o maior festival de roteiro da América Latina. Ele tem uma parte muito grande de conteúdo, mas ele tem também concurso de roteiro, então outros roteiristas vão ler os seus projetos, outras pessoas vão conhecer a sua história. Ele tem pitching para os melhores, ele tem uma série de coisas, ele tem prêmio em dinheiro. A Marcela ganhou o Frapa uma vez, né? Então, assim, as pessoas vão começar a conhecer você, né? As pessoas vão, tipo, olha, fulano tem uma história sobre tal coisa. Às vezes ele não vai desenvolver o seu projeto, mas ele pode chamar para, tipo, eu tenho aqui na minha produtora um projeto sobre isso, eu vi o fulano que tem esse projeto, é um cara que está estudando sobre isso aqui. É muito mais interessante eu chamar esse cara que já domina esse tema, né? E que eu sei que tem uma ali, né, que enfim, que está há um tempo estudando isso, que já escreveu, que tem um projeto legal, pô, eu posso convidar esse cara. Ou eu posso, sei lá, eu particularmente não é que os caras não vão comprar o seu projeto. Eles podem. Mas eu acho que é mais fácil você se apresentar nesses lugares, se apresentar como roteirista, se apresentar como criador, do que propriamente vender o projeto. Então, tem rodadas de negócio, então você vai lá, você conversa com as outras produtoras. Então, acho que é interessante você ter um projeto legal para esse festival. Ele é em Porto Alegre, tem outros aqui em São Paulo. Passa o próximo. O Série Lab é aqui em São Paulo, aconteceu no mês passado. Ele é um projeto ele é um festival voltado para a série. O Frapa é mais para longa, o Série Lab para série. E também tem a parte de conteúdo para você assistir, mas ele tem pitching, ele tem concurso de sinopse. Então, às vezes, você não precisa ter o projeto inteiro super desenvolvido, mas você já tem a sinopse. Esse ano ele teve projeto de podcast, teve prêmio em dinheiro para projeto de podcast, a Audible teve um pitching que não foi no Série Lab, mas eu sei que a Audible fez um pitching, uma rodada de pitching para um projeto, para projetos de podcast. E aí o cara não ganhou, mas aí o Chico Felice foi e falou, pô, vou fazer seu projeto, traz pra cá que a gente vai desenvolver. Então, assim, às vezes, tá com o projeto na rua já é um jeito de você ficar, né, sei lá, das pessoas conhecerem, ou de alguém chegar e falar, cara, eu gosto do seu projeto, mas tem isso aqui que, tipo, que não faz sentido. Eu leio bastante roteiro para festival, assim, eu sou curadora do Frapa, esse ano eu li sinopse para o Série Lab, fui curadora do Cabire, acho que, sei lá, uns 3 ou 4 anos, e quando você conhece a pessoa depois, às vezes você consegue até falar para ela, olha, o seu projeto não passou por isso, por isso, por isso, porque teve uma reunião, não sei o quê. Então, assim, você não pode falar para a pessoa antes, obviamente, mas quando eu conheço a pessoa, que eu sei o que aconteceu com o projeto, eu falo, e não é uma questão, né? Porque a ideia é que você realmente troque com aquelas pessoas, eles são seus colegas de trabalho. Então, depois que passa o festival, teve um ano que no Cabiria, uma produtora ligou pra gente, mandou, não passou, não foi ficou entre os semifinalistas, não foi para os finalistas, mas aí ligou uma produtora, pediu no festival o contato da gente, mandou e-mail e falou, olha, fui jurada no Cabir esse ano, gostei muito do projeto de vocês, queria conversar, você já tem produtor e tal. No caso, a gente já tinha, mas aí também é um outro jeito de você se apresentar. Então, assim, eu acho que estar nesses festivais é muito interessante, assim. Passa o próximo. O laboratório, o Novas Histórias, eu acho que é o mais antigo de desenvolvimento. O Mário fez ano passado, né? Tem 2 anos. 2 anos. Depois você vai contar? Com. Mas assim, é muito difícil passar. Assim, eu já tentei vários anos, eu nunca passei. E eu tentei por vários anos também.
com outros projetos. Com outros projetos. Exato, bem difícil. Mas quem consegue gosta muito, né? É muito legal, porque você fica 4 dias, 3 dias no hotel em Campos do Jordão e a comida é maravilhosa. Não, mas tem uma parte muito boa que são os jurados, né? Os mentores que você recebe, senta com eles realmente te dão uma consultoria. É muito legal. Esse festival é muito legal, o programa. Não, se eu não me engano, acho que a Ana Mulaerte fez esse há muitos anos com Que Horas Ela Volta. Que Horas Ela Volta, assim. É um... Cidade de Deus também, nas primeiras edições também foi com este. Então, era outro nome ainda. É um laboratório super interessante, assim, não... né, assim, é difícil, mas é interessante também que você mande o seu projeto. As pessoas vão ler, vão te conhecer, vão saber que esse projeto existe. Então, acho que é importante, aquelas que nunca passou, né? Mesmo que você não passe, mas eu acho que esse ano não tem, mas eu acho que ano que vem possivelmente vai ter de novo. É legal ficar de olho. Próximo. O Cabiria é esse voltado para aumentar os talentos femininos no audiovisual. Então, ele é para projetos escritos por mulheres ou mulheres, né, em coautoria com mulheres. Ele tem um jeito muito legal de olhar esses projetos, porque a ideia deles é que eles tenham uma melhor representação feminina no audiovisual. Então, na planilha, quando a gente lê o projeto, ele tem, procurador tem assim, existe protagonismo feminino, essa protagonista, ela tá bem representada nessa história, então, assim, não é só ser escrito por mulheres, assim, se esse projeto for desenvolvido, ele vai ter uma relevância para o gênero, então ele também tem esse olhar na curadoria. E o Cabiria, esse ano ele tá com longa, mas às vezes eles conseguem. Teve um ano que eles fizeram, tinha argumento juvenil, era argumento infanto-juvenil, era uma categoria, já teve piloto de série, o ano passado teve 2 ou 3 anos, teve sketch de humor, e aí eles produziram a sketch, eu coloquei a minha sketch, que foi o ano que eu ganhei, eu coloquei no final dessa apresentação. Acho que não vai dar tempo da gente assistir, mas quando o material for para vocês, vocês clicam lá e assistam que vai ser legal. Acabou? O Rota é roteiro de curta, esse ano também não teve, mas tem. E o legal do Rota é que você pode se candidatar para ser curador. Você pode se candidatar para ser curador, então assim, você pode se candidatar para ler, se você já tiver uma estrada aí no audiovisual, você pode tentar ser curador. O Série Lab também você pode ser voluntário na produção, então você você trabalha, mas você consegue ter acesso aos conteúdos, então é muito legal também. Então, às vezes, acompanhar esses projetos, por exemplo, quando você é curador, você não paga a inscrição, né? Quando você trabalha, geralmente, você tem a inscrição. Então, assim, estar em contato com esses festivais também é importante porque você consegue, sei lá, às vezes é isso, assim, às vezes eu vou sentar, eu não tive tempo de escrever meu projeto, mas eu vou ler 20 projetos. É um jeito também de você estar estudando, de você estar melhorando no seu... Você começa a pensar sobre personagem, sobre estrutura, né? É legal também você ler o projeto do outro, faz parte também é uma forma de estudo também. Acho que são esses. Passa o próximo. E aí, rodada de negócio, todos esses festivais têm, eu acho que é super importante, porque é o que eu falei, você consegue mostrar o seu projeto e se apresentar como criador, né? Como roteirista. Esse aqui é o Primeiro Tratamento, que é um podcast. Toda semana eles entrevistam algum roteirista, algum criador, e aí você vai sabendo, você vai entendendo sobre o processo de criação, sobre desenvolvimento, sobre como é que a pessoa teve aquela ideia. Você vai vendo os caras contarem sobre, tipo, eu comecei esse projeto, não sei o quê, há 5 anos.
Porque é legal que às vezes você fala assim, ai, nossa, não dá, não funciona, vou desistir. No audiovisual as coisas têm um tempo diferente, assim, não dá pra gente achar que, sei lá, você vai escrever uma coisa hoje, ela vai estar na tela ano que vem. Sim, a gente precisa ser realista, então quando você escuta essas outras pessoas contarem, também dá esse senso de realidade na gente, que é importante. E aí, eu coloquei, acompanhe as pessoas que você admira, porque o que eu fiz, quando eu estava falando para vocês no começo da coisa da panelinha e de como é que a gente se coloca no mercado. Quando eu comecei a escrever, não que eu tenha grana hoje, não tenho, mas eu tinha menos ainda do que eu tinha. E aí, cara, tinha uns cursos muito caros, assim. E aí que eu comecei a fazer? Eu comecei a seguir os professores que eu achava que eram legais em lugares que eu não tinha grana para pagar. E aí eu segui esse cara, e aí de vez em quando a pessoa acontecia, sei lá, uma oficina tipo essa. Aí eu falei, pô, vou lá fazer. Eu fiz um curso no MIS uma vez com um cara chamado Ricardo Greenspan, fiz um curso no MIS com ele, uma semana, foi um curso super barato. Aí fiz. Aí ele pegou os e-mails da turma, passou um tempo, ele fez um outro curso, que era um curso no formato de um curso que ele tinha feito na UCLA, que era um formato de sala de roteiro. Ele colocava 8 pessoas, cada um com seu projeto, e aí você escrevia em casa sozinho, voltava para lá e discutia coletivamente. Esse curso era mais caro, mas aí eu falei, pô, aí é diferente, aí é um negócio que assim, que esse cara vai ler o meu projeto toda semana, ele vai ver a evolução do meu projeto, vão ter outras pessoas, outros escritores lendo esse projeto. E aí foi isso, assim, eu fiz esse, né, como eu falei, era bem mais caro do que o primeiro, mas eu achei que valia, eu investi essa grana, era diferente de ir numa escola com outras 40 pessoas, eram 8 pessoas, e a Marcela falou que eu moro longe, então o que eu fazia? Eu saía da minha casa bem cedo, antes do horário do trânsito, aí eu chegava lá, já com a minha lição, com a minha escrita feita, e as pessoas mandavam muito em cima da hora. Assim, tipo, a gente tinha, sei lá, você tinha que mandar os textos na véspera até às 6 da tarde para todo mundo ter tempo de ler. Eu chegava lá, o curso era começava às 7, eu chegava tipo às 4, para não pegar trânsito. Aí eu chegava às 4, parava meu carro na rua, porque aí eu não precisava pagar estacionamento, parava o carro na rua. Aí chegava, quando a galera começava a mandar os textos, eu conseguia ler, porque eu tinha essas horas que eu tinha chegado. Aí um dia ele veio falar comigo, ele falou, nossa, você é quem mora mais longe, e você é a única que lê o texto de todo mundo, não sei o quê. Eu falei, pois é. Aí ele falou, nossa, você entrega na hora, coisa que eu falei, porque eu não tenho mais nada para fazer, que eu não tenho emprego. Mas eu falei, eu me esforço, né? Porque era isso, assim, eu não tinha trabalho, então, assim, não é que tipo, nossa, tadinha dela, né? Eu tive a grana de pagar, eu ia de carro, não tô... Mas, assim, cara, eu tinha, de fato, uma disponibilidade de tempo e aí eu li, eu consegui começar a fazer contribuições na aula e tal, né? Aí ele me chamou para ser assistente dele nessa sala do Silvio. Aí ele falou, quando eu precisar de um assistente, eu vou chamar você. Eu falei, tá bom. Aí, dito e feito, assim, passou uns meses, ele me chamou. E foi a primeira vez que eu estive numa sala de roteiro. Então, às vezes, assim, você lidar ali com as suas adversidades e com a vida que você tem também, porque nesse caso era isso. Assim, eu falei, puta, o dia que se eu saísse da minha casa às 6 para chegar às 7, eu não chegava, né? Então, eu saía logo depois do almoço, chegava lá, levava meu computador, fazia minhas coisas, ficava lá no espaço, esperando o rolê acontecer. Então, assim, pensar nisso também, assim, sabe? Como é que você consegue fazer a sua vida, a sua rotina jogar a seu favor, né? Então, eu acho que, assim, acompanhar essas pessoas... Teve um outro curso também que eu fiz com um cara chamado Rodrigo Petrônio, que era coordenador da pós da FAAP. Também era um negócio assim, tipo, cara, não tenho grana. Aí ele fez um curso, ele tem um curso todo semestre, ele tem um curso de escrita criativa. E aí as pessoas sentam lá e, tem gente de todo tipo. Tem gente que é escritor mesmo, tem gente que tá fazendo, tipo, eu gosto de escrever e é um lugar onde eu vou desestressar, né? Aí tem gente que tá com projeto, tem um projeto de livro, e aí eu fiz 2 semestres com ele nesse formato, que era muito mais barato, mas era também um cara que conseguia ler minhas coisas, conseguia fazer contribuições, né, que trocava comigo. Então, acho que assim, seguir as pessoas que você acha que são relevantes, assim, tipo, gente que escreve o mesmo gênero,
gente que desenvolveu série, ouvir esse tipo de podcast é importante porque possivelmente vocês vão encontrar o seu jeito de, né? Esse foi o meu, assim, mas vocês vão encontrar o jeito de vocês se vocês estiverem atentos, tá? Acho que esse é o último. É isso, esse é a sketch, mas acho que a gente deixa para depois. Deixa eu perguntar, quem aqui já trabalha com audiovisual? Metade, né? Metade. Trabalha, já ganha o dinheirinho, tudo. Legal. E quem aqui já teve algum projeto autoral realizado? Com audiovisual. Tá bom. Sobre o que foi o seu projeto? Só para você. Ó, o microfone. Dá até gosto de falar. Pode se apresentar Oi, também. oi. Conheço, né, tá falando? Você fala como assim, Tá bom. Não tô acostumado com isso. Boa noite, meu nome é Dover. Eu sou aluno da T10, daqui da LCV. Eu escrevi, dirigi e também preparei o elenco de um curta-metragem no ano passado com a Lei Paulo Gustavo, né? Uhum. Tipo, teve uma boa parte da minha turma que pegou a do primeiro edital. No caso, o meu projeto não foi de primeiro edital. A gente tentou um orçamento maior, a gente conseguiu. E aí a gente realizou o filme ano passado, entregou o projeto e tudo mais, só que ele teve algumas complicações de pós-produção, a gente ajustou agora. Mas foi por edital, então, Foi né? por edital e semana passada ele ficou pronto, Legal. então nos próximos dias talvez a gente já consiga apresentá-lo, né? Aí eu escrevi um curta-metragem de fantasia sombria, né, sobre neurodivergência, né? Eu como Entendi. pessoa neurodivergente. É um curta, então. É um curta-metragem. Você pretende colocar ele pra rodar, mandar ele TV? para festivais, essa é a Legal. pretensão mesmo. Maravilha. Ele ficou- Quem mais? Você? Oi, gente, boa noite. Eu sou Dayana. Eu já fiz 2 fomentos pelo Vai, São Paulo. Legal. Um de arte e educação forrado em audiovisual, onde no final tinha uma amostra de audiovisual dos alunos que estavam na oficina. E o outro também foi um filme onde eu fiz o agenciamento, né? Que ela estava comentando. Eu fiz a escrita do projeto para um curta-metragem também. Maravilha, parabéns, gente. É muito difícil, assim, realmente, a gente ter um projeto autoral nosso viabilizado, né, realizado, é muito difícil, tá? Não é fácil. A aula de hoje, eu confesso que não é um dos assuntos mais interessantes e legal para quem faz audiovisual, mas é um dos mais decisivos, porque é daquele momento que você fura a bolha, sai da bolha do que, eu só tenho uma ideia e começa a se perguntar num lugar de, essa ideia é viável? Alguém vai comprar? Quem se interessa? Tem público essa ideia? Né? Então, é importante a gente saber dosar, porque não dá pra gente criar só no subjetivismo. Tem um projeto autoral, vou devagar com as nuvens e os carneirinhos. A gente precisa aterrissar um pouquinho, né? Entender o que o mercado está buscando, quais projetos realmente estão bombando. Então, obviamente, eu vou ensinar vocês a olhar para os seus projetos com um pouco de método, sem perder o encantamento. O importante é isso, a gente fazer coisas que ainda nos movem, né? Pode passar. Antes da gente mergulhar na aula, vou falar um pouquinho sobre mim. Esse aqui sou eu, acho que eu tinha aqui uns 2, 3 anos, telefone imenso, né? Entrega um pouco a idade. Entrega, né? Provavelmente estava fanficando na hora que tiraram essa foto, devia estar fingindo alguma coisa, criando alguma historinha, e eu sempre fui muito essa criança de criar historinhas. Vocês conseguem ver? De criar historinhas, né? E eu queria muito, assim, que as minhas histórias pudessem um dia serem vistas, eu queria viabilizar as histórias de fato, né? Porque eu acho que ninguém escreve aqui, ninguém cria projetos para guardar na gaveta e, sei lá, daqui 150 anos ser descoberto o projeto e você ser considerado um artista incompreendido. Não, a gente faz projeto para ser visto, para realizar o projeto hoje, né? Então eu sempre fui muito essa criança, eu lembro, caroço de manga virava personagem das minhas novelinhas, brinquedos de Kinder Ovo, comandos em ação, Barbie da minha irmã, adorava pegar Barbie do Ken e fingir alguma coisa com eles. E eu cresci com isso muito forte em mim, né? Corta para anos depois, próximo slide, por favor.
E aí eu troquei, então, o telefone grande por alguns troféus, alguns reconhecimentos. Olha aqui, quem reconhece essa pessoa? O Marcelo aqui, ó. Foi aqui no NetLab TV que eu conheci a Má, já tem tempo, hein? Tem uns 10 anos, eu acho. Quase 10, eu acho. Quase 10. Ela aqui e eu aqui. E uma renca de gente. Então eu troquei o telefone por troféus, reconhecimentos. E o mais legal é que esses reconhecimentos vieram em vários tipos de formato, gêneros, meios, né? Então aqui tem reconhecimento de longa-metragem, roteiro de série de TV, de não ficção, de reality, de curta-metragem, né? Aqui é Los Angeles Film Awards, aqui o Guiões, NetLab TV, o Frapa também, outro Guiões que eu ganhei em primeiro lugar. E para mim o mais importante sempre foi contar a história, para mim, tá? Não importa muito o meio. Eu sempre quis contar a história e de certa forma ver essa história sendo realizada. Seja no streaming, seja na TV, no rádio, no cinema e até mesmo em história em quadrinho, por favor. Em história em quadrinho. Então esse aqui sou eu, no final do ano passado, na livraria Drobon, lá na Paulista, no lançamento do meu primeiro livro, que é uma história em quadrinho chamada Achados e Perdidos. E o mais engraçado é que Achados e Perdidos nasceu como um argumento de curta-metragem, em 2016. Muito tempo. Né? Tem quase aí 10 anos que essa obra realmente nasceu, que eu criei e tudo mais. E Achados e Perdidos, ela ganhou prêmio, ela ficou rodando em produtoras, a gente até chegou a montar uma sala de roteiro na Academia de Filmes, alguém conhece Academia de Filmes? Uma produtora grande, quase bateu na trave, quase foi viabilizada. Então a gente chega na aula de hoje que é sobre isso, né? E aí vocês me perguntam, nossa, Mário, mas... E ela aconteceu não como um produto audiovisual, porque ela estava predestinada a ser um produto audiovisual, mas ela aconteceu como uma história em quadrinho. Ela encontrou a literatura para poder conseguir, de fato, se encontrar, né? Achados e Perdidos. E aí vocês me perguntam, nossa, Mário, mas por que essa história não foi viabilizada como um produto audiovisual? Né? Por que será? E a verdade é que eu não tenho resposta. Tchau, a aula acabou. Não tem resposta, né? Porque, na verdade, é o que eu coloquei aqui. O mercado nem sempre é justo e também não tem fórmula. Não tem manual de planilha que garanta um sim. Se sua ideia não aconteceu, não quer dizer que ela não seja boa o suficiente. Pode ser que ainda não encontrou o seu tempo, tem a questão do timing, de você saber o que está, né, acontecendo hoje e o que as pessoas estão consumindo, não está alinhada com o que o mercado quer agora, ou foi deixada de lado em favor de um grande diretor mais famoso e com um projeto até inferior que o seu. Isso acontece bastante, tá? Acontece muito. Mas, obviamente, essa pessoa construiu uma carreira, né? Obviamente, essa pessoa deve ter ganhado bastante prêmio ao longo da carreira, mas acontece muito, gente. Às vezes, é aquele tipo de série, de filme que você assiste na sala do cinema e se pergunta, caralho, quem é que viabilizou isso? Por que isso existe? E pode ser por conta disso, tá? Pode ser por conta disso mesmo, assim. Acontece muito. E aí, assim, não tem uma equação, não existe uma fórmula, e eu também não estou aqui para cagar regra para vocês e falar, vocês precisam fazer isso porque a ideia de vocês vai ser viabilizada, porque não existe, não tem uma fórmula mágica. Mas, daí tem o mais, o plot twist. Não dá pra gente que trabalha no audiovisual criar, deixando a vida levar a gente, criar qualquer coisa. A gente precisa entender a lógica de mercado. Né? Isso é importante. É importante entender essa engrenagem, que era o que a Eric estava falando, a Marcela também começou. A gente precisa entender qual que é esse universo na qual a gente está inserido. Por favor, pode passar para o próximo. Então, como que a gente entende essa lógica de mercado? Eu criei essa equaçãozinha, como eu falei, não é uma fórmula mágica, mas como que a gente chega a isso aqui, ó, no projeto ideal para ser realizado? O que eu quero contar, que isso aqui é inerente a vocês. É o que move vocês, é a paixão. É o que eu falei, a gente tem que criar coisas autorais sem perder o encantamento. Aqui a ideia é vocês tentarem ajustar o que vocês têm aí guardado na cabeça, no papel, na gaveta, para que ela se torne vendável, realizável.
Então, o que eu quero contar, mais viabilidade, mais apelo de mercado, é igual a isso aqui. Quer dizer que a sua história vai ser realizada algum dia? Não sei, pode ser que não. Mas, com certeza, corrida de cavalo, né? Ela vai estar muito mais próxima, vai ser na frente de um monte de gente. Vocês podem ter certeza disso. Porque muita gente hoje em dia, infelizmente, eu acho muito triste isso. Às vezes eu recebo, porque eu tenho a minha produtora de roteiro, né? Focada em roteiro, que é o Lobo Criativo. Eu recebo muito projeto, não sei se a Má também recebe. Gente, assim, pessoas enviando coisas sem a gente pedir até, né? E a gente recebe muita coisa e às vezes a gente... legal a sua ideia, mas será que ela tem um checklist em tudo isso? É importante fazer esse checklist. O que eu quero contar com viabilidade e apelo de mercado. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Próximo slide, por favor. Da ideia ao mundo real. Toda ideia é realizável? Todo projeto bom é viável? Como equilibrar sonho e estratégia? O que o mercado quer versus o que você quer contar? A gente vai ver isso. Não sei se vai dar tempo, mas qualquer coisa a gente deixa para quarta-feira. Próximo. Eu resolvi perguntar para o nosso amigo ChatGPT. Falei para ele, coloca aí para mim 4 ideias de histórias. Joga aí para mim, aleatórias. E ele me deu, inclusive ele me deu umas capinhas aqui. Me deu umas capas. E eu pergunto para vocês, dessas aqui, quais vocês acham que é viável e quais não tem a menor chance de acontecer? Vou ler isso aqui. Meu nome não é mãe. Ai, pior que tá péssimo, né? Meu nome não é mãe. Diz ele o seguinte, que é uma dramédia. Depois de criar os filhos sozinha e se aposentar, Lúcia, 67 anos, decide fazer uma pós-graduação e redescobrir quem ela é além da maternidade. Viável? Por quê? Você acha que é viável essa? E você falou que não é viável, né? Quem acha que não é viável? Não? Ó, eu acho que ela é viável por vários motivos. Mas, vamos lá. Viável no sentido financeiro, orçamentário, escopo. Mas vamos pensar agora que ser viável não é somente isso, é ter apelo de mercado, que é sobre a aula que a gente vai falar hoje. Sobre o que a gente vai falar hoje na aula. Será que ela tem apelo de mercado? Pode ser que tenha, tá? Eu não sei se eu seria o público disso aqui, mas tem muita gente que poderia consumir, tá? Exposto, True Crime, tá bombando. O influenciador é acusado de aplicar golpes em seguidores. O caso viraliza e uma equipe investiga como a cultura da fama abriu espaço para o crime. Viável? True Crime, né? Tá bombando. O Prime acabou de estrear a Mulher da Casa Abandonada, né? E vai estrear Tremembé agora. True Crime. Crimes, né? Histórias de crimes. Pode ser. Tem uma lacuna aí sendo preenchida. Muita gente gosta, tem apelo de mercado. São séries que não costumam ser super caras também. Cosmogênese, vamos lá. Ficção científica épica, em um futuro em que o universo é controlado por corporações. Nossa, ela foi profunda. De A, uma adolescente descobre ser a última descendente de uma linhagem humana que pode restaurar o equilíbrio natural. É que eu gosto de ficção científica. Mas será que Brasil, tem público brasileiro para consumir isso? Eu acho que só pelo fato de ter a palavra IA, eu acho que já dá uma... hoje na atualidade pega bastante, eu acho viável. Assim. Você acha viável? Boa. Eu acho que talvez bem trabalhado, mas quem falou do título? Um título difícil, né? Afasta, né? Afasta. Imagina, aparece no catálogo da Netflix isso aqui. Você, né? O que é? Garras de Neon. Suspense futurista. Em uma São Paulo cyberpunk, uma detetive androide precisa caçar um assassino que está usando a arte digital para controlar pessoas. Alguém assistiu? Mais viável do que aqui. Olha, eu vou te falar, eu gosto muito desse aqui, tá? Por ser um suspense futurista, mas assim, gente, não é só gostar, né? Não é sobre isso. Infelizmente. Mas vejam bem, pode começar nos quadrinhos, exatamente. Mas vejam bem, é muito intuitivo quando a gente acha que algo é viável, não é.
Olha, vocês falaram questão de orçamento, temática relevante, né? Temática relevante, isso aqui porque tá bombando, porque as pessoas estão consumindo bastante. Ah, isso aqui não, porque ficção distópica, né? A maioria falou, embora tenha gente que falou que não, que é viável. Enfim, acaba sendo um pouco intuitivo quando a gente acha o que é viável ou não. Vamos passar para o próximo slide, que agora a gente vai falar sobre, então, o que é viabilidade de fato? É a capacidade real de um projeto ser executado dentro das condições e contextos possíveis. Imagina que você tem uma ideia, uma puta ideia, mas essa ideia implica você filmar nas geleiras da Islândia, com dragões, com CGI, com elenco internacional. Dá para ser realizada essa ideia? Dá, se você tiver um orçamento de 20 milhões. Né? Exato, você consegue, gente. Mas se você vai escrever essa ideia num edital que vai te fornecer 600 mil reais, 1 milhão, não vai rolar. Dá para adaptar a sua ideia? É possível que dê. Qual que é a mensagem por trás da sua ideia que você consegue ainda adaptar para manter a essência, mas não precisando custar 20 milhões? É um exercício que a gente, como criativo, a gente precisa se fazer sempre, tá? Tem 3 tópicos aqui que respondem bem sobre essa capacidade real de um projeto ser executado ou não. Olhar para o escopo, que é a questão do orçamento, logística, locações, efeitos especiais. Nossa, mas quer dizer... Quem aqui quer ser roteirista? Produtor, diretor? Legal. Ah, mas eu como roteirista eu preciso saber qual que é o orçamento do meu projeto? Não, mas, ó, vou falar pra vocês minha experiência, acho que depois a Maia e a Érica podem contar. Muita gente, quando apresenta um projeto para uma produtora, vem me perguntar qual que é um orçamento estimado do seu projeto? Né, eu estava conversando com o meu amigo, porque saíram os editais do PROAC, né, de São Paulo. E aí tem um edital que tá, acho que de produção de longa-metragem, tá, acho que um teto de 4 milhões, né, 4 milhões. Uhum. E aí meu amigo olhou para mim e falou assim, o meu projeto, eu não consigo inscrever porque o meu projeto custa mais do que isso. Ah, beleza. Mas eu, Mário, roteirista, vocês entendem que é importante a gente ter uma mente também que perpassa, né, que vai além somente de ser um roteirista, a gente precisa também ter uma mente de produtor executivo, de empreendedora de fato, porque eu sei, eu tenho um projeto na minha cartela que eu acho, eu tenho a leve impressão que chega no teto de 4 milhões. Eu acho. Avaliei uma coisa mais por cima. Então o que acontece? Eu vou sentar agora com uma amiga, produtora executiva, para a gente desdobrar, destrinchar esse orçamento para tentar encaixar nesse orçamento, nesse edital de 4 milhões. Porque eu acredito que vá dar bom. Dê liga. Então, assim, é algo que vocês precisam se perguntar sim. É um projeto caro que eu estou fazendo? Será que estou viajando demais? Precisa ser nas geleiras da Islândia para fazer acontecer isso aqui? Muito importante saber o orçamento do seu projeto e uma estimativa. Formato, duração, gênero, tipo de produto, isso é muito importante, porque dependendo do gênero, né, do formato, da duração, vai ter uma demanda específica, vai ter um custo específico, vai ter um público diferenciado. Então é importante você entender qual que é o formato. Ah, tem um formato aqui, sei lá, chegou para mim um projeto, inclusive de um festival, que vai acontecer agora em outubro, vocês devem conhecer, Roteiros Narrativas. E aí chegou, mais um inscreveu nesse projeto, chegou por e-mail. E aí a pessoa teve uma ideia de fazer uma série de ficção, uma série infantil de ficção para público de 10 a 12 anos, com 20 episódios, e cada episódio teria ali em média uns 20 minutos. Então, série de ficção infantil para criança de 10 a 12 anos, 20 minutos cada episódio. Será que é viável isso? Né? Érica, que trabalham com projetos infantis, existe algum canal, alguma plataforma que tem investido em projetos infantis? E ele fala, eu tenho que ter 30 episódios, eles duram até 20 minutos. Para criança é difícil, né? Ter essa... dependendo da faixa etária, exatamente. 20 minutos já é bem longo. Assim. Vocês precisam analisar o projeto com uma certa frieza. Nossa, mas existe em algum lugar hoje em dia, na TV, no streaming,
existe um projeto como o meu, que é para crianças de 10 a 12 anos, com 20 minutos cada episódio para criança, para o público infantil? Existe talvez um ou nenhum? Tem que avaliar, tem que saber o que o mercado está fazendo. Modelo de financiamento é possível, como eu falei, edital, coprodução, marca, player. Hoje em dia, no Lobo Criativo, que é a minha empresa, a gente desenvolve muito formato de reality show. E no formato de reality show, a gente já pensa quais as marcas com as quais a gente pode se associar para fazer o projeto acontecer. Então, a gente prepara um slide específico conectando a ideia com marcas. Ah, é a gastronomia? A gente já coloca possibilidades de marcas se associarem ao projeto. E acontece muito também eu apresentar projetos para produtoras e elas perguntarem para mim: quais marcas você acha que se encaixa a esse projeto? E eu não posso responder, não sei, né? Não é minha praia, né? Não é aquilo pela qual eu me especializei. Mas você tem que sentir um pouco o mercado, vocês precisam entrar também no que, né, em como o mercado funciona, entender esse mecanismo. Porque eles podem te perguntar, e se você responder não sei, não pega bem. Entender modelos de edital também. Ah, tem edital que é só para curta-metragem, tem edital que é somente para longa-metragem, edital que é para reality show. Tem pouquíssimos editais que abrem para reality show. Então, as suas chances diminuem. Ou seja, as chances da sua ideia ser viabilizada também diminuem, porque edital já não rola mais. Ela pode ir para uma coprodução, direto para um canal de TV, para uma plataforma, mas edital já elimina um caminho aqui. Se torna um pouco menos viável essa história de acontecer. Entendeu? Viável não é o mais simples, é o mais estratégico. Viável não é o mais barato também, tá? Muita gente imagina isso, mas nem sempre é. Mas é o mais estratégico, tá? Isso aqui tudo, com tudo isso aqui você consegue construir um pouquinho da sua estratégia. E o que é apelo de mercado? Próximo slide, Lucas, por favor. Apelo de mercado é a capacidade de gerar interesse comercial, emocional ou estratégico. Então, enquanto viabilidade... eu tenho tempo ainda, Mar? Vamos mais uns 5 minutinhos? minutos? Enquanto viabilidade é aquela perguntinha, dá para fazer? Dá para fazer? Dinheiro, gênero, formato, né? Dá para fazer? O apelo de mercado é a pergunta, quem vai se interessar por isso? Quem que é o público? Ela tem força suficiente para conquistar uma audiência? Porque a ideia pode ser super, né, ter uma viabilidade financeira, mas não tem público. É igual vocês falaram naquelas ideias lá, né, da mãe aqui. Quem falou da mãe? Ah, ela é legal, mas teria público? A outra aqui, do Cosmogênese, eu adorei, mas tem um público para isso? Que torna a ideia com apelo de mercado? Fatores que influenciam. Gênero e formato, isso é importante. A gente sabe que tem gêneros e formatos que casam mais, né? True Crime é um deles, as pessoas adoram True Crime, mas já está ficando um pouco mais saturado, talvez. Conexão com o público-alvo, isso é muito importante, entender quem é o seu público, para quem você está escrevendo. Timing, temas contemporâneos, entender o que está acontecendo agora no nosso mundo. Eu falo muito que a nossa profissão como criativo, seja roteirista, diretor, produtor, a gente precisa ter um olhar para o mercado. A matéria-prima da nossa profissão é observar, né, o mundo, observar o que acontece ao nosso redor, porque tudo isso impacta, timing, temas contemporâneos, tá? E eu não estou falando de Morango do Amor, tá? São temas realmente que impactam as pessoas. E tendências e lacunas de mercado. Como que eu sei o que está bombando? O que é isso, né? Tendências e lacunas de mercado. Gente, um exercício legal aqui, ó. Entra no... Acho que talvez Ibope faça isso, não sei. Mas entra Netflix, Prime, HBO. Sempre tá lá o ranking das 10 séries, 10 filmes mais vistos. É importante vocês né, olharem para aquilo como de uma forma analítica. Nossa, mas por que essa série está em primeiro lugar? Tem gente assistindo. E se tem gente assistindo, uma série como aquela... Analisa a série, né? Que temas ela traz, quais personagens, com quem ela fala.
você tem mais chances também de poder adaptar a sua ideia para isso. Então olhem muito para... edital, saiu o resultado de um edital. Quer falar, Dover? Não, só uma observação, assim, também, tipo, é muito... Tá. Consegue. Obrigado. Eu acho interessante justamente essa coisa de observar o que as pessoas estão assistindo em streaming e tudo mais. Só que aqui no Brasil, como a gente tem um ritmo de produção um pouco mais ralentado, eu fico pensando, tá, eu, sei lá, vou em casa, olho o negócio da Netflix e tal, né, vejo o que as pessoas estão assistindo bastante e penso, puxa, isso aqui me deu uma ideia, e aí eu parto para desenvolver essa ideia. Só que pode ser que quando eu consiga realizá-la, o time já passou um tempão, sabe? Tipo, as pessoas não estão mais interessadas, né? Tipo, acho que cansou, saturou. De repente, um dia volte a ser relevante, eu entro na moda. Sei lá, fico pensando, tipo, não é nenhuma pergunta nem nada, tipo, é uma observação pra mesmo. Discutir mesmo. É porque faz sentido, preocupa um pouco, né? sabe? Também nesse sentido. Dá a impressão, às vezes, tipo, não que eu não acredite na ideia, não que eu não ache ela viável e tal, mas no sentido de pensar, pô, demorei um tempão para fazer e agora eu não sei mais se é relevante para as outras pessoas verem. Perfeita Tal. provocação. Mas também perfeita. é aquela coisa também de não ficar refém do público, né? Tipo, vou só, tipo, também se a ideia é relevante para mim, também isso é importante, né? Não, super, mas você também pode tentar adaptar. Não, faz todo sentido. A gente vai chegar lá também como um case da pandemia, né? Eu lembro que a gente... imagina quantos projetos que não nasceram na pandemia com a temática pandemia, né? Nossa, mas hoje em dia, para você produzir um projeto sobre a pandemia, caiu mais o mesmo, já passou o time, né? Passou o time, acontece, né? Acontece, mas é um risco que se corre. Projetos de gastronomia, por exemplo, é algo que é time, é tendência, e eu acho que não vai morrer tão cedo, pelo contrário, quando a gente acha que tá, já vem outro, né? Chefe de alto nível da Globo, que estreou, acho que mês passado, uma coisa assim. Pode falar. Quando você vê alguma coisa no ranking, você encara também da forma, pode ser que esteja saturado, e você vê alguma coisa abaixo, pode ser uma lacuna. Como que... Ótima pergunta. Gente, não é pra seguir... é só porque tá bombando isso aqui, vou seguir a boiada. Horrível essa palavra, mas é isso. Não, às vezes sim, às vezes pode te inspirar. Como eu falei, tenta analisar, né, de forma criteriosa os personagens, as temáticas ali envolvidas. Mas às vezes, é o que você... Qual é o seu nome? Edgar. Realmente satura muito. Abre brecha para você poder... tá todo mundo indo por esse caminho? Eu vou por outro. Porque nem sempre o mercado acerta, e nem sempre o mercado sabe o que quer. Tá? Então isso não é um termômetro também para você, eu vou seguir aqui o que o mercado está pedindo. Não, às vezes você pode olhar para uma outra perspectiva. Tá bom. E a pergunta que eu tenho é como que a gente consegue ver essa mesma métrica para animação e não animação infantil, mas animação adulta? Porque tem uma coisa da gente conseguir a métrica para a infanto-juvenil, mas para o adulto tem aquela complicação da gente saber o que realmente está sendo degustado pelas pessoas como animação e aquilo que talvez não funcione muito bem. Boa. Olha, eu acho que a Marcela sabe responder melhor que eu. Vamos lá, Mar? Então, a animação para o público adulto não é a minha área, assim, né, meu recorte. Mas eu tenderia a pesquisar as métricas daquele canal Adult Swim. Boa. Chama Adult Swim. Chega uma hora que a gente tem que fazer esse trabalho mesmo de garimpo, assim, né? É isso aí. Para buscar algum embasamento para as nossas decisões, entendeu? Infelizmente, esse é um nicho, um recorte, assim, que a gente não tem, né, muito... Qual que é o seu nome? Tuane. Um bom exercício, como ela fala, busque canais que tenham animações adultas. Alguém conhece algum canal? Tô tentando me lembrar. Animações adultas. Netflix, talvez? Apostou algum tempo, né? Alguns. Tem o catálogo, né? Catálogo. Perfeito. Talvez você veja, olha quanto, né, a sua ideia é garimpada, porque as suas chances, elas são bem restritas, quem trabalha com isso. Mas
quer dizer que ela não vai acontecer? Pelo contrário, ela pode acontecer. Tem uma demanda muito grande para isso, porque se tem gente apostando e canal apostando, quer dizer que ela pode ser realizada. Mas um bom exercício é você entrar, então, no catálogo das plataformas que apostam, ver que tipo de projeto é esse, né? Quem são os personagens, por que está dando certo, quantas temporadas tem esse desenho? Tem 5? Pô, se tem 5 é porque alguma coisa chamou a atenção nela. Ah, tem uma e não deu certo, não foi cancelada. É que aqui a gente está muito, eu já vou encerrar a aula, mas aqui a gente está aprendendo muito a olhar com método sem levar tanto em consideração a parte artística, que também é muito importante para que um projeto dê certo, tá? E a parte artística, eu estou falando de roteiro, um roteiro bem estruturado, personagens bem elaborados, porque você pode ter uma ideia incrível com apelo comercial, apelo de mercado, e que seja bem viabilizada, né, orçamento enxuto, mas, sei lá, seu roteiro não se sustenta, né? Então, mas isso é outro assunto, para uma outra aula. Sim. Você falou sobre, até quando você fez um projeto onde você viu que não estava dando certo, mas a gente está falando sobre tentar encontrar apelo e tudo mais. Como você acha que é um marcador que você percebe que não está dando certo? Não é tipo uma coisa, tipo, você fez seu projeto, você acha que tem apelo, você acha que tem essa viabilidade, mas você vai lá e não tá rolando, aí você pensa, vou insistir um pouco mais, ou alguma coisa do tipo. Quando você vê que, tipo, não é pra insistir, é pra, tipo, passar pra próxima coisa, sabe? Olha, ótima pergunta. Achados e Perdidos, vou responder essa pergunta e a gente encerra, até por conta do tempo. Achados e Perdidos, mesmo não tendo acontecido com um produto audiovisual e foi para a história em quadrinho, eu ainda acredito na história e eu ainda quero que ela se concretize com um projeto audiovisual. É importante você nunca ter um projeto só no qual que você... eu só quero esse projeto, tenho ele para minha vida inteira que vou carregar ele para sempre. Trabalhe com uma gama imensa de projetos, porque aí você vai ter ele e vários outros para trabalhar, e aí ele nem sempre vai te cansar. Sabe aquela frustração que te bate? Putz, eu estou tentando há tanto tempo e ele não foi. Mas calma, talvez um dia, porque ele não encontrou um timing, ele não encontrou algum canal que se interesse, pode ser várias coisas. Então, assim, a dica que eu te dou é nunca aposte num único projeto, tenha vários, um catálogo imenso. Bacurau, por exemplo, Ainda Estou Aqui. São projetos, gente, demorou assim 10 anos. Ainda estou aqui, gente. Né? O cara milionário, assim, demorou 10 anos para ser viabilizado. Mas ele tentou. Mas, obviamente, não tem só esse projeto, ele tinha vários. Ele vai tentando aqui, vai tentando ali, e se inscreve no edital, se inscreve no outro, tem uma consultoria ali. E é assim que se constrói, sabe? Mas nunca fique somente preso a um projeto, porque senão bate a frustração. Eu tenho vários. E às vezes eu falo, putz, né? Eu estou tanto tempo tentando, tantas rodadas de negócio, pitch, não dá certo, mas eu ainda levo com eles. Porque às vezes alguém aparece, precisamos de um projeto X. Eu tenho na minha gaveta. Tá. Gente, eu acho que a aula acabou, né? Eu vou continuar esse assunto quarta-feira. É isso.